criança é uma lúcida promessa, convidando-te ao templo do amor puro. Em todo berço a vida recomeça, procurando a vitória do futuro. Essa é uma trova de Cruz e Souza, psicografia de Chico Xavier, e muito oportuna para o início de mais um episódio da nossa série Deixai vir a mim os pequeninos, retomando aqui hoje um assunto que a gente já trabalhou no episódio anterior, que é um pouco do entendimento de quem é a criança. Nós falamos no último episódio bastante sobre isso, entendendo a criança como espírito. E aí nós entendemos que como espírito, essa criança descortina então para nós um entendimento diferente aí do seu passado e do seu futuro. E no episódio anterior nós nos detivemos mais no aspecto do passado, entendendo então esse espírito como um ser que já tem experiências, que já teve outras encarnações e que chega então nessa encarnação com todo esse arcabouço que ele já traz das experiências pretéritas, já tem virtudes, já tem conquistas, traz ideias inatas por tudo aquilo que ele já construiu enquanto espírito, mas também, por outro lado, traz ali tendências e hábitos menos felizes por conta de todas essas experiências do pretérito. Hábitos esses que a gente já consegue perceber nas crianças ainda muito pequeninas, apesar desse momento estar ali envolto ainda de esquecimento, né? Mas a gente também já consegue perceber ali com observação atenta essas tendências que aquele coração já traz. E aí, nesse aspecto, isso vai ser muito importante para o processo educativo dessas crianças entender esse ser que não nasceu ali, não foi criado naquele momento do nascimento, né, ou da concepção, mas que já tem as suas experiências. E isso também que faz esses espíritos infantis aí na idade infantil serem tão diferentes uns dos outros, né? Cada um com as suas próprias experiências. E isso nos auxilia muito a respeitá-los, a entendê-los como individualidades mesmo. E de um outro aspecto, que é o futuro, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui hoje, entender então o que é que muda quando a gente olha para a criança como espírito no que diz respeito ao futuro. E a primeira coisa que a gente pode pensar é que se a gente circunscreve a criança a essa única vida, aquele ser que nasceu ali no berço e que traça, né, uma trajetória que vai se desenrolar nessa vida até um término, um fim determinado, que pode ser mais cedo ou mais tarde, mas o término no túmulo, a gente está circunscrito a um tempo que é reduzido, né? A um tempo que é curto de uma encarnação. E aí, quando a gente vai pensar educação, a gente vai pensar educação sempre com algum propósito, com algum objetivo, com algum fim, ou objetivando, olhando aí para essas possibilidades que nesse sentido vão estar circunscritas nesse tempo curto da encarnação. Então, se eu olhar assim para a criança, eu posso buscar caminhos educativos que vão levá-la a uma idade adulta melhor, né? Um ser mais aperfeiçoado, pensando ali nos caminhos profissionais, na família que essa criança vai construir, no papel que ela vai ter no mundo enquanto cidadão, né? Enquanto colaborador ali daquele contexto social em que ela vive, enfim. Processos educativos que são sempre nobres, que são sempre de bem, né? De esforço mesmo, de contribuir para que essa criança seja um ser melhor, mas que vão estar objetivando só aquele processo daquela vida ali, né? Por outro lado, quando a gente entende essa criança como um ser espiritual, como um espírito, esse futuro passa a ser bem mais amplo.
Então a gente falava no episódio anterior, né, sobre essa jornada da vida que é uma jornada una. Ou seja, a gente, enquanto espírito, encarna, depois vive um tempo no plano espiritual, depois encarna em nova oportunidade e assim sucessivamente. Então a gente entendeu que a criança vem já com uma série de experiências de encarnações pretéritas que as trazem até esse momento dessa encarnação atual, quando chegam mais uma vez aqui para uma nova oportunidade. Mas depois daqui, essa vida prossegue e vai levar, então, esse espírito vai continuar a sua jornada de crescimento em outras oportunidades, enfim, a evolução segue. Isso aí muda completamente a nossa perspectiva de educação, de para como eu estou fazendo, né, esse processo educativo e de para que objetivos, né, para que fins essa educação está sendo olhada, com que objetivos ela está sendo trabalhada ali para cada espírito. E entendendo isso, então, a gente vai recorrer mais uma vez ao Livro dos Espíritos, que tem sido base para nós aqui nas nossas reflexões, entendendo então quais são os propósitos do espírito na encarnação. Como a gente falava, a educação sempre tem um propósito, sempre tem um fim. Então a gente precisa olhar para qual é a meta, para onde a gente quer caminhar, para entender como é que a gente pode trabalhar o caminho para chegar até essas metas que a gente almeja. E recorrendo então ao Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar na questão 132 uma pergunta de Kardec justamente sobre qual o objetivo da encarnação dos espíritos. A gente falava, né? O espírito está em jornada, ora no corpo, ora fora dele, e quando está no corpo tem uma nova oportunidade, como a própria Trova diz, né? Em todo berço a vida recomeça. E aí, qual é o objetivo dessa encarnação? A resposta dos espíritos começa exatamente assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, para que estamos todos nós aqui na Terra? Não só as crianças, todos nós, como espíritos que somos. Temos um objetivo, de chegarmos à perfeição. E esse é um objetivo divino, é um propósito do Criador para todas as suas criaturas. Então, não nos enganemos, todos nós chegaremos à perfeição um dia. E é claro que esse trabalho não é feito todo numa encarnação. A gente falava do trabalho contínuo dessa vida que segue, mas entendendo então que o nosso objetivo é essa perfeição, a gente pode olhar com mais cautela, né? E auxiliar as nossas crianças nessa jornada, olhando para esse fim, que é um fim muito mais vasto, muito mais amplo do que aquele que está circunscrito só nessa encarnação. Nós somos espíritos e Deus tem para nós caminhos magníficos, tem futuros que a gente nem concebe ainda, mas é sempre nesse caminho de perfeição. Veja, a gente vai chegar à perfeição. Como é que a gente pode auxiliar as nossas crianças nessa caminhada? Mais adiante, já no final da resposta, os espíritos vão dizer que é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o espírito, se adianta. Então, a gente está inserido aqui no contexto da Terra, né, nessas circunstâncias de aperfeiçoamento do mundo, de vida, de construção coletiva, e assim que o espírito, estando encarnado, contribuindo aí para o desenvolvimento até material do nosso planeta, né, para essa evolução dos mundos, a gente vai concorrendo, vai se adiantando, né? Vai tendo oportunidades para o nosso próprio adiantamento, para o nosso próprio
aperfeiçoamento. Então, nesse sentido, também em outras questões, a gente vai ver os espíritos falando sempre isso, né? Que o objetivo da encarnação é do aperfeiçoamento, da purificação e do esclarecimento, eles dizem também na questão 134. Então, entendendo isso, a gente vai olhar para essa criança com olhos renovados. Como é que a gente tem podido auxiliá-la nessa caminhada do espírito, que é tanto mais importante, né, tão mais séria no que diz respeito à sua própria vida, assim, dessa perspectiva bem ampla enquanto espíritos. Os espíritos, todos nós, chegamos aqui na encarnação renovadas as esperanças de semearmos um novo porvir. A gente vem com todas as experiências que a gente já traz, acertamos muitas vezes, mas nos equivocamos tantas outras. E quando a gente recebe essa oportunidade de uma nova encarnação, renasce para nós essa esperança de dessa vez traçarmos melhores caminhos, acertarmos mais na jornada, para estarmos mais juntos de Deus nessa caminhada aí, semeando melhores sementes para o futuro, sementes de mais felicidade, de mais harmonia, de mais paz, porque melhores escolhidos os caminhos. É isso também que Kardec vai comentar nessa questão 132. Ele diz que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, no progresso, a gente vai se aproximando de Deus. Eu acho que pode ser resumido nessa visão os nossos objetivos de encarnação, né? Aperfeiçoamento e aproximação de Deus. É isso que a gente faz quando a gente caminha na jornada evolutiva, quando a gente se aperfeiçoa, a gente se aproxima cada vez mais de Deus. Então, que todos nós, enquanto educadores, enquanto pais, evangelizadores, enfim, adultos que são aí referências para as crianças, nós possamos fazer esse trabalho que é de aproximação desses seres de Deus. Como é que a gente faz isso, né? Contribuindo para esse caminho de perfeição, para esse caminho de aperfeiçoamento. E aí fica muito claro para nós como que os planos de cada espírito numa encarnação, eles são muito maiores do que os planos que seus pais possam fazer para eles. É claro que enquanto pais, todos nós fazemos certos planos para os nossos filhos, que estão aí circunscritos aqui nessas questões do mundo, na importância, né, do apoio, do amparo, e são importantes. Mas para além deles, existem planos divinos para cada espírito que chega aqui na Terra, que muitas vezes nos fogem ao entendimento dos seus próprios pais, esses espíritos abnegados que aceitaram receber esse espírito para mais uma jornada aqui na Terra. Então a gente começa a renovar também mais uma coisa, né? A gente renova esse entendimento de quem são os nossos filhos, entendendo que verdadeiramente não são nossos, são concedidos aí pela bondade, pela misericórdia divina, e os adultos então recebem ali essa bênção e essa oportunidade de tutelar esses espíritos nessa encarnação. E tem aí então a responsabilidade nessa condução de novo para esse propósito que é o da perfeição, que é o da caminhada da jornada espiritual em que todos nós estamos inseridos. E muitas vezes os planos de Deus não vão se harmonizar muito com os planos que os pais teriam, e que a gente saiba olhar para isso, né? Entender que os planos de Deus são sempre maiores, porque tem esses propósitos espirituais.
Assim também a gente entende para nós, às vezes a gente quer para as nossas vidas uma série de coisas e Deus entende que aquilo não é o melhor, e aí a gente não consegue atingir, né, lograr determinados planos, determinadas expectativas que a gente cria para as nossas próprias vidas. Às vezes vem dores, vem sofrimentos, vem desafios, mas porque Deus entende muito melhor os propósitos divinos e sabe que aquelas oportunidades, às vezes desafiadoras, é que são as verdadeiras oportunidades de crescimento que vão nos proporcionar esses melhores caminhos para a perfeição. Então, nesse sentido, tem um trechinho que eu separei aqui do André Luiz, no livro Sinal Verde, capítulo 14, que ele intitula Ante os Pequeninos. E ele diz: toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Então veja, aqui a gente começa a amarrar melhor o que a gente falava entre passado e futuro do espírito. Toda criança nessa nova oportunidade é esse mundo espiritual em construção, mas ele também diz ou reconstrução, porque como a gente dizia, como espíritos, muitas vezes a gente semeou não muito boas sementes no caminho. Então a gente precisa às vezes reconstruir uma série de coisas. E essa oportunidade da encarnação é também essa da reconstrução. Então entender esse passado que muitas vezes foi de uma semeadura difícil, nos dá a oportunidade de renovar tudo isso que a gente semeou lá atrás e fazer uma nova semeadura. Então é essa a oportunidade da encarnação, é essa grande oportunidade que o Espírito recebe. Então que a gente possa auxiliar essa criança nessa nova semeadura, então reconstruindo coisas, né? Olhando sim para esse passado que nos trouxe até aqui, mas que também é oportunidade para um novo futuro, para um novo porvir melhor, né? De mais esperança, de mais luz, enfim. Ele segue: ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. Então é importante que, se a gente almeja uma educação para esse espírito, para essa criança que é de amor, né, que ela possa se desenvolver nos caminhos do amor, que a gente tenha para com ela uma atitude amorosa. Se a gente almeja que essa criança possa respeitar os seus semelhantes, que a gente haja com respeito para com ela, né? Então essa troca, essa caminhada aí, olhando então nesse diálogo sincero, esse carinho e essa atenção que a gente dispensa a todos os espíritos. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos e, mais uma vez, os propósitos de Deus podem ser diferentes dos nossos. Por isso, André Luiz segue: como acontece a nós também, né? Somos espíritos eternos e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Então nós, enquanto pais, não temos o direito, né? Esses espíritos não nos pertencem, estão aqui em jornada e nós temos a bênção, a dádiva de estarmos com eles para auxiliar nessa caminhada, né? Nós também estamos em jornada e que possamos então avançar e auxiliar essas crianças nesse caminho de avanço aí, desse avanço mais amplo, né? Da perspectiva espiritual para esse caminho que lembramos que é de aperfeiçoamento do espírito rumo à perfeição e à aproximação de Deus. E aí, só para finalizar, então, mais um trechinho
do Espírito Emmanuel, no livro Taça de Luz. Não ouvides que ao pé de cada berço Deus nos permite encontrar o próprio futuro. De nós depende fazê-lo trilho perigoso para a descida à sombra ou estrada sublime para a ascensão à luz. Que nós possamos, então, contribuir com essa criança para caminhos de mais luz, antes que não nos equivoquemos ao semear ainda mais sombra, né? Mas possamos apresentar esse caminho que é de luz e de aperfeiçoamento, porque a criança é esse futuro, o futuro de si mesma, tendo aí uma nova oportunidade de semeadura, e também o futuro coletivo, por que não? Porque o coletivo também é feito de indivíduos, né? De cada novo indivíduo, cada ser renovado que vai contribuir aí para o todo. E finalizamos então com uma mensagem de amigo. Toda criança na Terra é sempre uma vida em flor, que se dirige ao futuro necessitando de amor. Se quiserdes vida nova, acendei a própria luz, dando à criança o caminho da elevação com Jesus. Casimiro Cunha, psicografia de Chico Xavier, e com essas palavras a gente fica por aqui então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, que Jesus nos inspire nessa caminhada, que possamos olhar para as nossas crianças agora com essa visão cada vez mais clara de que são espíritos em jornada, assim como nós, e que assim a gente possa auxiliá-los nesse caminho. Muita luz, muita paz a todos, fiquem com Deus e até a próxima.